Agora são 6h30, nós começamos o Cidade Alerta nesse momento. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, o nosso Cidade Alerta está no ar. Boa noite, meu povo! Muito boa noite! Que prazer, que satisfação estar aqui mais um dia para trazer informação e contar histórias para você que acompanha a programação da Rede Mais aqui no Sul, no Norte e na Zona da Mata do estado de Minas Gerais, o mais lindo estado do Brasil. Vem comigo que eu vou contar já a primeira história de hoje. Olha aí a droga, olha lá. Eu vou falar do traficante que foi preso lá em Juiz de Fora. E tá aí o material que foi... Isso aqui é só uma parte. E eu vou contar por que a polícia achou pouca droga, mas o que esse rapaz movimentava, a investigação mostrou. Ali tem droga, tem dinheiro, tem munição, ah lá, maconha, isso aqui tá parecendo que é crack, não sei. Tem nóia desesperado lá em Juiz de Fora porque perdeu o fornecedor. Perdeu o delivery. É isso mesmo. Esse traficante que foi preso fazia delivery de drogas. Era só ligar que ele levava em casa. E a droga ainda era personalizada. A pessoa ligava e falava, ó, eu quero a maconha do Batman. Eu quero o pó do Coringa. Eu quero a pedra do Hulk. Tinha isso. A história desse rapaz de 29 anos é a seguinte. Ele trabalhava como motoboy. Eu acho que tem até a foto da moto dele aí. Depois, se a gente puder mostrar, tem até a foto da moto dele. Ah lá, essa moto aqui, ó. São duas motos, né? Bom, até aí tudo bem. Profissão digna e legalizada. Só que aí ele descobriu que poderia ganhar mais dinheiro se fizesse o uso dessa profissão para o mal. Ele pensou assim, eu passo o dia todo fazendo entrega. Se eu começar a entregar drogas, ninguém vai suspeitar. Eu já trabalho com entregas e eu ainda vou ganhar mais dinheiro. Para isso, ele traçou um plano, fez uma estratégia, que era a seguinte, ele entregava apenas pequenas porções de droga. Se a polícia parasse, ele era usuário, né? Ele deixava a quantidade maior na casa da mãe dele, nada na casa dele. Ou seja, se rodasse na mão da polícia, eles podiam ir até na casa dele e procurar que não iam achar nada. Aí a história do usuário iria colar. Olha como é que ele pensou. E até que deu certo isso por um tempo. Só que aí a demanda começou a aumentar. E ele passou a vender muita droga. Era o dia e a noite toda, para lá e para cá, entregando droga na moto. Aí, quem muito abaixa, mostra o traseiro, né? A polícia começou a investigar e agora prendeu o motoboy da droga. Michele Pacheco conta essa história pra gente. Põe no Cidade. A encomenda de drogas feita pelo delivery era transportada nesta bolsa. O restante dos produtos ficava guardado dentro do baú de uma moto. O veículo ficava na garagem de um prédio no bairro Poço Rico, região central de Juiz de Fora. A investigação começou há quase 2 meses. A Polícia Civil seguiu cada passo do suspeito e descobriu que ele trabalhava como motoentregador e decidiu diversificar o trabalho. O problema é que escolheu o caminho do crime. Ele era um motoboy, ele prestava serviço de leve trás, serviço de entrega de encomenda, só que ele utilizava da profissão, uma profissão respeitada, uma profissão digna, lícita, ele se aproveitava dessa profissão para exercer o tráfico de drogas na cidade de Juiz de Fora. Daí o nome da operação, Operação Delivery. E nós, para a gente poder entender o modus operandi desse indivíduo, a gente diariamente acompanhava a rotina dele.
Segundo a polícia, a investigação apontou que o suspeito morava num bairro da região sul de Juiz de Fora, mas usava a casa da mãe dele na área central como base da operação criminosa. Um dos cômodos dessa casa era usado para preparar as drogas para a entrega. Aqui na casa do suspeito, droga, fita para embalar, faca, material para embalar a droga, coldres para colocar pistola, revólver, qualquer tipo de armamento. Ele possuía uma casa no Ipiranga, no bairro Ipiranga, e a mãe dele possuía uma residência no Poço Rico. Então a gente apurou o seguinte: ele fazia a entrega de drogas diariamente, durante todo o dia, até mesmo no período noturno, e ele não deixava nada de droga nessa casa do Ipiranga. Então, caso ele fosse parado numa blitz, como por exemplo uma porção de maconha, ele alegaria para os policiais que ele era apenas um usuário, né, que ele é um motoboy, era apenas usuário, e caso a polícia fosse na casa dele no Ipiranga, não conseguiria encontrar qualquer tipo de droga. Então, qual que foi o esquema criminoso, essa trama criminosa que ele desenvolveu? Ele deixava as drogas, o peso de droga, no quarto que ele possuía na casa da mãe. Nesse quarto, ele picava as drogas, pesava, embalava em porções de 25, porções de 50 gramas, além do crack, além da cocaína, que ele também vendia, dentre diversas outras drogas que ele fazia o comércio. Ele descia com essas drogas para a área comum do prédio, então ele deixava um baú velho já na sua garagem, que era uma área comum, então ali ele deixava as drogas e aí funcionava um verdadeiro delivery. Durante a operação, foram apreendidos na casa munição de vários calibres e coldres, além de R$1.000 em dinheiro, 4 relógios, material para embalar drogas e adesivos usados para personalizar as encomendas. Ele distribuía drogas para todas as classes sociais, em todos os bairros, na cidade inteira. Juiz de Fora inteiro estava adquirindo droga desse indivíduo. Durante a nossa operação policial, o telefone dele, por diversas vezes, não parava de tocar. Então, pessoas fazendo encomenda de droga. A Polícia Civil chegou a suspeitar que o homem trabalhava como entregador para outros traficantes. Mas, durante a investigação, surgiram indícios de que ele trabalhava por conta própria. Trabalhava sozinho, ele tinha contato com traficantes de fora da cidade, com traficantes de dentro da cidade, mas ele vendia, inclusive, para outros traficantes da cidade. Então, ele era dono do próprio negócio. O comércio criminoso cresceu rápido. O homem já esperava um carregamento grande de drogas. Sábado, chegaria aí droga sintética, ele teria aí um reabastecimento devido ao grande volume, as drogas não estavam parando na mão dele. É um volume gigantesco de venda que ele realizava, então o giro ele era muito alto. Matheus, ao perceber que a casa da mãe era usada como ponto base para essa organização toda, a primeira coisa que a polícia se perguntou foi se a mulher seria conivente, se ela estaria a par de toda essa movimentação de tráfico de drogas. Os policiais conversaram com ela e chegaram à conclusão de que a família do suspeito não estava envolvida no crime. A família não tinha conhecimento. Poderia até mesmo ter uma desconfiança, mas a família não tinha conhecimento, não participava. O quarto dele permanecia o dia inteiro trancado, a família não tinha acesso, os familiares não tinham acesso ao local onde ele guardava as drogas. O homem foi preso e encaminhado ao Ceresp. A polícia também apreendeu veículos durante a operação. Um carro, um automóvel, bem como a motocicleta que ele utilizava para poder fazer a venda das drogas. E aproveitar o ensejo para fazer um apelo para que a população, por intermédio do 181, ela realize, que é o Disque Denúncia Anônima, ela passe informações sobre o tráfico de drogas em Juiz de Fora para a Polícia Civil. Olha, desde pequeno eu ouço duas frases lá em casa.
lá em Poços de Caldas, com a minha família. Tudo que começa errado, termina errado. E tudo que vem fácil, vai fácil. É clichê? É. Só que é exatamente isso que acontece na vida da gente. O rapaz tinha uma profissão lícita, trabalhava normalmente, ganhava o dinheiro honesto, mas não estava satisfeito. Foi vender droga. Ou seja, começou errado. Qual foi o fim dele? Que é o fim praticamente de todo mundo que mexe com essa porcaria. Foi preso. Terminou errado. Agora, todo o dinheiro que ele ganhou nesse tempo não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque ele rodou. E o que precisa acontecer agora é esse homem puxar um bom tempo de cadeia, porque se soltar, ele vai ver que é fácil, né? Que se for preso, não vai ficar muito tempo e vai voltar a vender logo que sair. Infelizmente, a nossa justiça faz com que as pessoas acreditem que o errado vale a pena. Foi nisso que esse rapaz acreditou. Tá aí, ó. Olha só. Apreendido. Eu não sei não se a polícia não voltar lá, não vai achar mais droga por lá escondida. Na casa da mãe dele, porque o espertão não deixava nada em casa, né? Deixa eu deixar na casa de mamãe, que se a polícia chegar lá, não vai desconfiar de uma senhora, e na minha casa não vai ter nada, eu falo que eu sou usuário, tá limpo. Começou a dar muita bandeira por aí, ó. Foi. Olha, daqui a pouco eu vou falar de um homem, esse caso é seríssimo. Eu vou falar de um homem que foi indiciado por ter torturado o filho, um menino de apenas 9 anos, isso foi aqui em Eloy Mendes. Ele teria agredido o menino com chutes, tapas e também com um fio de cobre. Sabe o motivo dessas agressões? O menino queria brincar ao invés de trabalhar no comércio da família. Olha que absurdo, eu vou mostrar esse caso já já. 6h44 é o nosso Cidade Alerta para você. E eu já aproveito para chamar você a acompanhar as redes sociais aqui da Rede Mais, está aqui na tela. Você aproxima o seu celular com o leitor do código QR, coloca aqui na tela, que ele te direciona para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, para o nosso site e também para o nosso Instagram. Confere o Instagram lá que está muito legal, você vai ver os bastidores da Rede Mais, como a gente faz o jornalismo no dia a dia. É muito interessante. E agora eu vou falar de um assunto que deixou a população de Eloy Mendes horrorizada. Isso aconteceu no último dia 5, mas só agora a polícia concluiu o inquérito sobre esse caso e indiciou um homem que agrediu o filho de apenas 9 anos de idade, porque o garoto não queria trabalhar na pastelaria da família. Ele queria brincar. Vê se tem cabimento isso. O pai agride o filho, deixa hematomas na criança, porque ela queria brincar. Que obrigação esse menino tem de trabalhar? Fala pra mim. Bom, vamos acompanhar essa história que a Letícia Reis vai contar pra gente agora. Põe no Cidade. Essa história aconteceu em Eloy Mendes, aqui no sul de Minas. O caso chegou até a Polícia Civil pelo Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia anônima de que um rapaz teria espancado o próprio filho de apenas 9 anos de idade, porque o menino teria se recusado a trabalhar no comércio da família. O delegado titular de Eloy Mendes, doutor Jorge Bruno Barbosa, vai explicar melhor essa história pra gente. Bem, a Polícia Civil tomou conhecimento do caso no dia 8 de janeiro, quando o Conselho Tutelar e a Polícia Militar chegaram na delegacia com o pai e a criança vítima. E o Conselho Tutelar relatou para a gente que eles haviam recebido uma denúncia via Disque Direitos Humanos, uma denúncia anônima, dando conta de que essa criança trabalhava forçadamente na pastelaria do pai, na BR-491, e que vinha sendo submetida a agressões físicas constantes para fazer esses trabalhos. Eles compareceram à delegacia com a criança vítima e com o irmão da criança, que é ainda de menos idade, e o pai para as providências de praxe. Quando os conselheiros tutelares chegaram com a criança na delegacia, a criança, o pai e o irmão mais novo, nós podemos constatar que a criança realmente apresentava sinais de violência grave ao longo do corpo. Algumas marcas na nuca, algumas equimoses, alguns hematomas no braço,
compatíveis com uma violência física com brutalidade. E aí nós começamos a analisar o caso e decidimos que deveríamos instaurar o inquérito policial, já que não havia mais uma situação de flagrante. Naquele momento não foi possível fazer a prisão em flagrante do pai, porque o crime aconteceu no dia 5, 3 dias antes. E como havia um espaço de 3 dias entre o momento do crime e o momento em que o Conselho Tutelar levou o pai e a criança até a delegacia, nós fizemos a instauração imediata de um inquérito policial para apurar o fato. A vítima, que é um garoto de 9 anos de idade, nos contou que o pai, que tem uma pastelaria, como já disse, na BR-491, força ele a trabalhar diariamente nesse estabelecimento comercial. Segundo ele, segundo a vítima, eles acordam, ele e o irmão acordam bem cedo de manhã, por volta das 6 da manhã, para abrir a pastelaria às 7 da manhã e trabalham com o pai no local até às 7 da noite. Então, mais de 12 horas de trabalho diários, tanto no período de aula quanto no período em que estão de férias. No período letivo, eles vão para a escola de manhã e imediatamente após saírem da escola já vão diretamente para a pastelaria para lá ficarem trabalhando até às 7 da noite. A criança contou também que no momento do crime, no domingo, dia 5 de janeiro, o pai havia dado algumas tarefas, algumas ordens para ele executar, todas tarefas relacionadas a trabalhos da pastelaria. E a vítima se recusou a executar esses trabalhos porque na verdade queria brincar. E isso acabou se escondendo num carro que havia ali próximo para brincar. O pai localizou ele nesse carro, descobriu que ele estava se escondendo do trabalho e começou a empregar as agressões físicas contra ele. Segundo o delegado, o garoto confirmou para ele que chegou a ser agredido com um fio de cobre. Quando nós partimos para tomar o depoimento da criança vítima, ela nos contou que as violências sofridas foram várias nesse domingo, dia 5 de janeiro. Ela nos contou que, primeiramente, o pai arremessou uma garrafa de água cheia contra ele, que essa garrafa de água arremessada pegou no braço da criança, produzindo um hematoma de tamanho considerável. Também deu um chute na bunda da criança, um tapa no rosto e, por fim, o pai pegou um fio de cobre usado numa extensão, numa tomada comum, e deu uma chicotada que pegou na nuca da criança e produziu uma escoriação também de tamanho considerável. Todas essas lesões sofridas deixaram marcas visíveis no corpo da criança que puderam ser vistas por nós no momento em que nós recebemos todo o pessoal na delegacia. Apesar da criança estar visivelmente ferida, ela foi encaminhada ao hospital, onde foi submetida a exames que confirmaram as agressões sofridas. No mesmo dia, a criança foi submetida a exames pelo médico legista no posto médico legal de Varginha, e o médico legista constatou que de fato havia lesões corporais no corpo da criança. Na verdade, foi uma opinião técnica que apenas constatou e colocou em um laudo pericial aquilo que já se podia constatar a olho nu, as lesões que havia ao longo do corpo da criança e que estavam bastante visíveis, mesmo para quem não entenda da matéria. O pai desse menino também prestou depoimento e tentou se justificar. Ele confessou as agressões e disse que não sabe o porquê perdeu o controle dessa maneira. Ele nos contou que, na verdade, ele havia empregado toda essa violência em um momento de loucura, em um momento em que ele não conseguiu controlar as suas emoções. Ele disse que, usando as palavras dele, ele disse que achou que estava louco no momento, não sabe o que deu na cabeça dele. E acabou empregando essa violência física contra a criança. Como o delegado mesmo disse, esse homem não teve nem o nome e nem a idade divulgados. Ele não foi preso em flagrante. Uma denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público antes mesmo da conclusão do inquérito. Como eu já havia dito no início, não foi possível fazer a prisão em flagrante do pai, porque o Conselho Tutelar chegou com a situação até a Polícia Civil apenas 3 dias depois do crime, que na verdade a denúncia ela demorou um pouco para chegar até os órgãos de proteção. Então, devido ao tempo entre o crime e o momento em que nós tomamos conhecimento, não foi possível fazer a prisão em flagrante, mas a situação foi encaminhada para análise do Ministério Público, que poderá inclusive analisar se vai pleitear a perda ou a suspensão do poder familiar desse pai sobre a criança, ou até mesmo o afastamento desse pai do mesmo lar onde vive com a criança. Aí eu faço a mesma pergunta novamente. Que obrigação uma criança de apenas 9 anos tem de trabalhar? Ainda mais nessas condições que o delegado falou,
Levanta às 6 da manhã, trabalha das 7 da manhã às 7 da noite no período de férias e durante as aulas é chegar da escola e garrar na tarefa de novo. Isso aí se chama exploração do trabalho infantil. Isso já é crime. Aí o menino quer brincar, se esconde para não ser explorado pelo pai e é castigado dessa maneira, com agressões covardes desse jeito. Sinceramente, esse homem não merece ter a bênção de ser um pai. Sou a favor de educar, sim. Sou a favor de ensinar a conquistar as coisas, sim, desde cedo. Mas nunca serei a favor de atitudes como essa. Não adianta falar agora que não sabe o que deu na cabeça para fazer isso, porque sabe sim. Uma pessoa descontrolada desse jeito, isso faz parte do temperamento, da personalidade dela. E uma pessoa assim não pode ter contato com criança. Eu aguardo sérias providências do Ministério Público nesse caso. Agora pode colocar para mim a foto da Maria do Carmo aqui na televisão, aqui, por favor, essa senhora. Essa mulher está desaparecida há 2 anos. A família está apavorada. Na época, ela tinha 58 anos. Saiu de casa sem documento, sem nada, só com a roupa do corpo e não voltou mais. Só que aí entra um detalhe. Antes de sair, ela recebeu uma ligação. Dias depois do desaparecimento, a polícia descobriu que essa ligação foi de um vizinho. Só que esse vizinho também desapareceu. Ninguém tem mais informações sobre onde esse homem está. E o outro problema foi que as investigações pararam por aí. A polícia descobriu isso e nunca mais teve novidade. Quem será esse vizinho? Nós vamos ver agora o desespero de uma família que há 2 anos espera por alguma notícia. Põe no Cidade. 2 anos sem notícias. A gente não sabe se ela está viva, se ela está morta, se está viva, em quais condições que está. Se está ferida, se está alimentada, se está saudável. A angústia da família começou quando Maria do Carmo da Silva Gonçalves, na época com 58 anos, sumiu. Muito sofrimento, muito sofrimento. Aconteceu, nós estamos nessa preocupação. Maria do Carmo foi vista pela última vez no dia 9 de dezembro, saindo desta casa em que morava com a família. Segundo a filha, ela atendeu uma ligação e depois disso desapareceu. Ela saiu com a roupa do corpo, sem documento, como quem fosse ali na esquina e fosse voltar. Não disse para onde ia, o que iria fazer, simplesmente saiu. Não se preparou, não passou maquiagem, porque ela era muito vaidosa. Se ela fosse sair, ela teria se arrumado. Mas não, passou do meu lado e eu acompanhei ela com o olho até ela sumir. Na época do desaparecimento, a polícia chegou a informar para a família que tinha um suspeito. Segundo a quebra do sigilo, a ligação foi de um vizinho, que também desapareceu dias depois, na segunda-feira seguinte. Ela sumiu no sábado e o vizinho na segunda. Procurando pistas de onde ela pudesse estar, cheguei a conversar com familiares que sabiam desse relacionamento, que para nós, da nossa residência, era segredo. Eles sabiam desse relacionamento e presenciaram ele ameaçando ela de morte. E o desaparecimento dele também com a queima de pneu, queima de colchões, totalmente misterioso também. Com base no que foi passado para eles, eles acreditam que possa sim haver um homicídio com ocultação de cadáver. O problema é que, segundo a família, as investigações estão paradas. Eles não dão informações concretas, a gente acha que vai alavancar, para de novo, chamam pessoas, mas não prossegue com a investigação. Se prossegue, não dá retorno para a família, não coloca as claras. A gente literalmente está de pé e mão atado. A família quer respostas. Nós precisamos de resposta, mesmo que ela esteja morta, mas para pôr um fim, para dar um enterro digno para ela, que é o fim de todo mundo. Ela merece isso. E a gente também merece ter um pouquinho de paz. Olha, a Polícia Civil informou
que já ouviu o principal suspeito e que as buscas pela vítima continuam. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Então eu só peço uma coisa, vamos ter um pouco mais de boa vontade nesse caso, porque quando os policiais foram torturados lá em Igarapé, em 3 dias a polícia matou 3, prendeu mais 3 e descobriu tudo o que tinha acontecido. Por que agora, se tratando de uma família humilde, são 2 anos de sofrimento e nada de ter resposta? Será que esse vizinho, que é o principal suspeito, ao que tudo indica, é tão importante assim? Será que ele tem alguma influência a ponto de não deixar as investigações avançarem? Então eu peço de novo, vamos ter um pouco mais de atenção com esse caso, porque família nenhuma merece ficar esse tempo todo com essa angústia, com essa incerteza do que aconteceu com essa senhora aqui. Agora pode me dar aqui a foto da Ieda. Por favor, tá aqui. Essa é a Ieda. Daqui a pouco eu vou falar sobre a história dessa linda menina aqui. A Ieda foi assassinada em outubro do ano passado. Ela foi morta a golpes de faca. O autor? Esse homem aqui. Agora, 3 meses depois do crime, a mãe da Ieda resolveu desabafar. Eu mostro já já. 7 da noite em ponto e a gente continua com o nosso Cidade Alerta dessa quinta-feira. E agora nós vamos relembrar o caso da menina Ieda. Essa aqui. A Ieda tinha apenas 5 anos. Ia para a escola, 6h30 da manhã, estava com a babá e com o irmão. Como fazia todo santo dia. No meio do caminho, ela foi atacada covardemente pelas costas com golpes de faca. O criminoso foi esse homem aqui. O Moab, de 25 anos. Ele matou a menina com vários golpes e depois tentou fugir. Foi contido, espancado por populares e depois preso. Quando chegou na delegacia, ele disse para a polícia que tinha recebido ordens do além para matar a menina. A família dele tentou justificar a atitude do Moab. Os familiares disseram que ele é doente. Só que o Moab continua preso. Agora, 3 meses depois do crime, a mãe da Ieda resolveu falar com uma equipe de reportagem. Ela então recebeu a Shirley Barroso e abriu o coração sobre tudo que vem passando nos últimos meses. E o que ela teme, sabe o que é? É o que todos nós tememos, a impunidade. Põe no Cidade. Foram mais de 2 meses em silêncio, amargando um luto devastador. Um golpe muito duro. Você sai, deixa a criança ali perfeita, aí vem a criança esfaqueada. Se tivesse falado assim, não, sofreu uma parada cardíaca, teve a morte natural, você até que aceitava. Mas interromper a vida de uma criança de 5 anos... Sair de casa e olhar para o local onde viu a filha caída, sem vida, é uma verdadeira tortura. Eu tenho que sair daquele ambiente que é muito ruim. Eu moro na frente do local do crime, eu pego o ônibus lá, meu esposo pega, meu filho passa para a escola. Então não está sendo bom para a gente, no momento, ficar no bairro. Vanessa é mãe de Ieda, a menina de 5 anos de idade que foi assassinada por um desconhecido em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado. Eram cerca de 6h30 da manhã. Ieda estava a caminho da escola, na companhia da babá e do irmão de 7 anos, quando foi atacada. A mulher que cuidava das crianças tentou salvar a menina, mas o criminoso não desistiu e, com uma faca nas mãos, matou Ieda. Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação. Você conseguiu assistir aquela imagem? Eu consegui assistir, eu olhei uma vez só, depois eu não consegui assistir mais, entendeu? Não procurei mais notícia nem nada. Só depois de muitos dias, depois que passou 2 meses, que ainda vai fazer 3, dia 30, né? Está muito recente, que eu consegui olhar algumas reportagens do caso que aconteceu. O que mais me chocou
Foi quando ele deu a facada na minha filha, que ela caiu no chão, que aconteceu tudo. Ele voltou para decapitar a minha filha. Olha que monstruosidade. Vanessa estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ela recebeu a notícia por telefone. Só pediram para mim urgente para casa, então eu deduzi que foi um acidente, né? Porque nunca me pediram assim, com aquela voz, sabe? Que me ligou, minha cunhada, para mim ir direto para casa. Coração de mãe não se engana. Você sabia que tinha uma coisa muito grave? Eu sabia sim. Eu falei assim, aconteceu uma coisa. Inclusive, até uma colega minha do serviço me acompanhou até o carro, né? Que um colega meu me levou no local. Eu falei assim, eu perdi um filho. Ela, não perdeu não, Vanessa. Eu falei assim, eu perdi sim, eu tenho certeza. Moab Dom Pinto Nogueira, de 25 anos, até tentou fugir, mas foi contido por pessoas que passavam por perto. Quase foi linchado e acabou preso pela polícia. Vanessa chegou a ficar frente a frente com o assassino da filha na delegacia. Eu não senti nada, não tinha nem o que sentir não. Meu coração estava tão dilacerado que eu não sabia o que fazer, até porque eu não posso ir lá agredir nem falar nada com ele, que tudo pode ser usado contra mim devido aos direitos humanos. A polícia Moab disse que recebeu ordens do além para matar a criança. Segundo a família do assassino, ele seria esquizofrênico e teria cometido o crime durante um surto. Quem achar que ele está assim, que responda futuramente quando ele sair esfaquear mais outra pessoa. Ele é um risco para a sociedade, ele é um risco até para uma pessoa que divide cela com ele. A justiça já começou a ouvir testemunhas do caso e aguarda o laudo do exame para decidir o destino de Moab. Vanessa teme que o assassino da filha não seja punido. Eu convoco a população para estar na luta comigo por um júri popular, que ele tem que ser julgado. E no julgamento vai estar pai, vai estar mãe, entendeu? Vai estar profissionais da área da saúde e vai ver que ele não tem esse problema de esquizofrenia, não. Porque a pessoa que tem esquizofrenia não tem a vida social igual ele tem. Ele tem a vida social normal. Ele joga sinuca, ele anda de Uber, que eu conheci um dos motoristas que andou de Uber com ele o dia seguinte, entendeu? Então, para você, ele tem que ser submetido ao júri popular. É o que deve ser feito. É o que deve ser, ele tem que cumprir a pena normal. Vanessa pensa em parar de trabalhar para cuidar do outro filho. O menino que presenciou o crime passa por tratamento psicológico. Mudou tudo na minha vida. Eu olho para os lados, não vejo mais minha filha. Eu ando na rua com a mão vazia, que ela segurava a minha mão. Então eu fico assim, meu Deus, falta alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa, aquela rotina de você ter 2 crianças, entendeu? É tudo diferente. Aos poucos, Vanessa tenta retomar a vida, apesar de enxergar a filha em cada canto da casa. Tudo você vai lembrando do decorrer do dia, a hora do banho, da tarde, que ela pulava, andava pelado atrás dela para botar roupa nela, para enxugar o cabelo dela. Tudo isso me causa tristeza, dor e revolta. Da Ieda só restam lembranças de uma menina alegre que teve a vida interrompida de maneira trágica. Fica a alegria que ela tinha quando ela via as coleguinhas dela, as brincadeiras, entendeu? O tanto de amor que ela falava. Ela falava assim para não chamar ela de Ieda, para chamar ela de amor. Aí eu passo o dia inteiro assim, Ieda, ela, não, meu nome é amor, não me chama de Ieda não, eu sou amor, sou princesa, era isso. É isso que fica, os momentos bons que eu vivi com ela. Como é que é triste ver o depoimento dessa mãe, né? A gente percebe claramente o quanto ela está abalada. São 3 meses quase dessa tragédia, desse fato aí. E sabe quando essa mãe vai superar tudo isso? Nunca, nunca. Eu concordo com a Vanessa quando ela diz que esse homem que diz que é doente e tal, leva uma vida normal. Pessoa que tem esse tipo de doença, ela não pode ser tratada assim, de qualquer maneira, tem que se ter um acompanhamento, esse medicamento tem que ser tomado diariamente, tem que ter alguém que controle isso. Como é que pode? Olha, eu espero sinceramente que a justiça nesse caso aí seja feita. Porque se daqui um tempo esse rapaz for a julgamento e for absolvido, eu não sei o que vai passar na cabeça dessa mãe. Eu não quero nem imaginar. Olha, e agora eu vou falar do caso. Pode colocar para mim a foto do jornalista aqui. Olha só. Um jornalista que havia desaparecido em novembro do ano passado. Ele está sendo agora investigado pela polícia. Na época do sumiço, a família do Bruno Azevedo acionou a polícia. Mas, do mesmo jeito que ele sumiu, ele apareceu 5 dias depois. E com isso, apareceram também possíveis vítimas do jornalista. Essas vítimas também procuraram a polícia, alegando que levaram um golpe desse rapaz aqui. A partir daí,
O Bruno Azevedo passou a ser investigado pelo crime de estelionato. E hoje, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele. A nossa equipe lá em Belo Horizonte esteve na entrevista coletiva da polícia hoje e nós vamos explicar melhor o que aconteceu. O que eu posso te adiantar é que o que a polícia apurou é que esse rapaz faria parte de um esquema que só no ano passado levantou cerca de 6 milhões de reais. Ou seja, quando ele sumiu, teve aquela história de que deixou uma carta para a família, dizendo que estava atolado de dívidas até a cabeça, que tinha se tornado tudo uma bola de neve e que ele tinha que sumir. Agora, isso começa a clarear um pouco mais. Vamos acompanhar. Põe no Cidade. As investigações começaram logo que o desaparecimento do radialista foi divulgado. As investigações iniciaram-se, num primeiro momento, na Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas. E os primeiros resultados das apurações lá indicaram que ele, na verdade, não estaria desaparecido. Ele deixou Belo Horizonte de forma voluntária. Primeiramente, ele se deslocou para Patos de Minas e depois para Goiás. Paralelamente a isso, compareceram algumas vítimas aqui no Departamento de Investigação de Fraudes e elas se diziam vítimas desse jornalista. Bruno Azevedo, repórter de esportes da Rádio Itatiaia, desapareceu em novembro do ano passado. A família registrou queixa na polícia e divulgou uma carta deixada pelo radialista, onde ele dizia que tinha ido embora por problemas financeiros, que devia milhões de reais e que estaria sendo ameaçado por agiotas. Olha, até o momento nós não identificamos nenhuma ameaça real à integridade física dele, não. Segundo a polícia, Bruno criou uma espécie de pirâmide financeira, onde oferecia às vítimas investimentos em espaços publicitários na rádio onde trabalha. As pessoas envolvidas acreditavam se tratar de um investimento, né? Teoricamente compra de horários de publicidade na rádio, e que elas seriam remuneradas com a venda desses horários. Algumas chegaram a receber? Na verdade, como toda pirâmide financeira, os primeiros, teoricamente, investidores acabam recebendo alguma coisa. Mas o que a gente observa é que eles eram remunerados com o próprio dinheiro investido. Ainda segundo a polícia, a Rádio Itatiaia também configura como vítima no inquérito. Até o momento, nós não temos qualquer elemento que vincule a rádio aos fatos praticados por ele. Então, nós identificamos a rádio como vítima na medida em que ele explorava o prestígio, né, dessa instituição. Até agora, 8 vítimas foram identificadas, entre elas um delegado da Polícia Civil. Segundo as investigações, nos últimos 5 anos, a pirâmide financeira teria rendido ao radialista cerca de 10 milhões de reais. Até o momento, nós identificamos sim, inclusive as investigações estão bem próximas de serem concluídas, mas nós identificamos sim a prática criminosa. Conversas telefônicas, documentos que foram juntados, extratos bancários que foram juntados. Então, sim, o rol de provas juntadas até o momento é bastante farto. Bruno pode ser indiciado por estelionato e pegar até 5 anos de prisão. Essa investigação ela é focada nos 2 últimos anos, que são as vítimas com prejuízo maior. Mas eu acredito que nós teremos novas vítimas procurando a delegacia. Para você que esteve com a gente até agora aqui no Cidade Alerta, meu muito obrigado, meu boa noite. Eu volto amanhã às 6h30, trazendo mais histórias para você acompanhar aqui. Deixa eu chamar o Luiz Fernando Rocha, que ele está chegando com mais notícias. Segue com a nossa programação jornalística aqui da Rede Mais. Ô Luiz, a gente vê um profissional da imprensa assim, uma pessoa conhecida com um nome consolidado no rádio, envolvida num escândalo tão grande, é no mínimo triste, né? Boa noite. Boa noite, Matheus. O pior é usar o nome de uma instituição como a Rádio Itatiaia, que é uma instituição grande, séria, confiável, para enganar pessoas. Isso é que é triste. Claro, não cabe a nós julgarmos, a polícia vai investigar, a justiça é que vai dizer se ele é realmente culpado ou não. Vamos acompanhar. É isso aí. Luiz, a gente se fala amanhã novamente. Um bom jornal para você. Um abraço.